Essa é a parte 1 da aula 10 da última aula da série O Nascimento do Futuro. Uma série entusiasmante com especial fundamentação filosófica através dos séculos da verdadeira história da humanidade. Eu dividi essa aula em duas, visando ofertar mais conteúdo e facilitar a compreensão. E como todo estado presente de uma substância simples é naturalmente uma consequência do seu estado anterior, o seu presente está preenchido de seu futuro. O nascimento da filosofia moderna. Após um longo e escuro sono, a Renascença despertou a humanidade da época. A humanidade estava mais uma vez pensando e se questionando sobre a natureza desta realidade e estava pronta para recomeçar. O acontecimento mais importante do século XVII foi o verdadeiro renascimento da filosofia, que, com exceção de alguns pensadores solitários, permanecera adormecida desde o final da antiguidade. O poder da Igreja Católica impediu o renascimento da filosofia, pois todos os filósofos da Renascença foram forçados a permanecer dentro dos limites do dogma católico e a ter muito cuidado com a forma como apresentavam suas ideias. Giordano Bruno pagou o preço final por suas ideias, mas a brutalidade da Igreja mostrou seu desespero quando seu poder começou a entrar em colapso. No norte da Europa, em particular, a Reforma Protestante removeu o maior obstáculo para o florescimento da filosofia. Sim, as várias seitas protestantes, mais zelosamente cristãs do que a Igreja Católica, careciam da ampla infraestrutura que a Igreja utilizou para reprimir qualquer oposição. Como tal, os filósofos agora tinham um pouco mais de espaço para respirar e para formular suas ideias. A verdade que se esconde por detrás desse fato é que poderosos oponentes da Igreja Romana patrocinaram a concorrência, dando aos povos que abraçaram essas versões religiosas condições de florescer através de um mais livre pensamento. A razão, portanto, era agora capaz de se expressar. Descartes, com seu método da dúvida, seu racionalismo e seu pensamento matemático, dera sozinha luz à filosofia moderna, fazendo muito mais progresso em uma única vida do que no milênio anterior, embora tenha separado um dos principais aspectos da filosofia grega. Ele separou a mente da matéria. Descartes deu um passo corajoso, o que simplesmente significa jogar fora o cristianismo e começar do zero. Assim como Pitágoras, Descartes percebeu que o universo deve ser puramente matemático, portanto concebeu o universo material como semelhante a uma máquina, mas o universo mental fornecendo o elemento que dá origem ao livre-arbítrio. Nossas mentes possuem vontade, o que nos leva a tomar decisões livres, mas às vezes leva ao pensamento irracional. Somente por meio da razão pura, nossas mentes podem compreender a natureza matemática do universo. No entanto, o problema ainda permanecia. Como a mente e a matéria poderiam interagir se fossem substâncias separadas, sem nada em comum? O nascimento da ciência moderna. O século XVII viu o verdadeiro renascimento da filosofia. A filosofia finalmente se libertou das restrições do cristianismo. Mas o século também viu o nascimento da ciência moderna, que se afastaria ainda mais das ideias da religião. Newton. Os métodos de observação e experimentação de Galileu trouxeram uma revolução para a ciência, mas suas teorias ainda não passavam de especulação. Galileu parecia estar sugerindo que o universo era como uma espécie de máquina enorme que operava de acordo com certas leis, mas ele estava simplesmente observando essas leis em ação, sem declarar precisamente quais eram as leis. O maior rigor nos detalhes seria necessário para que a ciência mais séria e profunda surgisse.
Assim, o sistema filosófico racionalista de Descartes tinha uma base decididamente matemática, visto que Descartes era um matemático brilhante. Como tal, apesar do enorme impacto que ele causou na ciência, as teorias de Newton desde o início foram contaminadas por ideias religiosas. Em vez de construir um sistema de verdade a partir do zero, como fizeram os filósofos racionalistas Descartes e Spinoza, ou tirar conclusões com base em observações, como fez Galileu, Newton pressupôs certas ideias religiosas, como a existência de um Deus cristão, e distorceu suas teorias de modo a provar à força que essas ideias são verdadeiras. Por exemplo, Newton é frequentemente considerado como o homem que descobriu a gravidade. No entanto, quando ele foi questionado sobre como a gravidade poderia funcionar instantaneamente, mesmo em grandes distâncias, ele simplesmente afirmou que a gravidade era a vontade de Deus em ação e que Deus pode fazer o que quiser. Isso dificilmente parece ciência, mas Newton é reverenciado por cientistas de todo o mundo até hoje. No entanto, durante a vida de Newton, houve alguém que viu através dele, que desenvolveu uma filosofia baseada em teorias que eram corretas, mas que, apesar de seus melhores esforços, falhou em matematizar totalmente suas teorias, não porque lhe faltasse habilidade, mas porque suas teorias eram tão complexas e à frente de seu tempo que a matemática necessária para as explicar simplesmente ainda não havia sido descoberta. É esse indivíduo que deveria ser celebrado como o maior gênio da humanidade, mas vamos voltar a ele mais tarde em nossa história. A iluminação musical. O século XVII também viu grandes desenvolvimentos nas artes. Se o foco da Renascença foi nas artes visuais da pintura e escultura, combinando e superando o estilo visual da Grécia e Roma antigas, o século XVII viu ideias verdadeiramente inovadoras, tanto na literatura quanto na música. A música, é claro, desde os tempos pré-históricos, era usada tanto para o entretenimento quanto para fins espirituais e religiosos. Embora existissem todos os tipos de tradições folclóricas, com instrumentos tradicionais acompanhando o canto das canções, o poder religioso das músicas foi reconhecido pela Igreja Católica e, ao longo dos séculos, ocorreu uma espécie de formalização dela. Monges católicos começaram a cantar trechos da Bíblia usando melodias simples. O canto era desacompanhado, pois a voz humana era considerado o único instrumento puro. Eventualmente, os monges desenvolveram técnicas de harmonia e contraponto para aumentar a complexidade e a beleza de seu canto. Crucialmente, um sistema foi desenvolvido onde a música pode ser escrita e assim as mesmas composições podem ser executadas por músicos diferentes e preservadas para sempre. No entanto, no século XVII, as ambições dos compositores alcançariam novas e maiores alturas. A universalidade da arte renascentista, bem como o afastamento literário da língua religiosa do latim para as línguas vernáculas, desde Dante, levaram a ideia da arte erudita para o cidadão comum, não apenas para fins religiosos, mas também não apenas para o entretenimento. O mesmo aconteceria com a música, principalmente através do desenvolvimento artístico mais significativo do século XVII, a ópera. A ópera se tornou indiscutivelmente a síntese artística mais importante desde a antiga tragédia grega. Uma ópera era uma apresentação de teatro, mas a apresentação era inteiramente acompanhada por música e todo o diálogo era cantado em vez de falado. Em vez do sombrio canto religioso de composições religiosas da Renascença, a ópera era empolgante, vibrante e enérgica. Os cantores eram acompanhados por conjuntos maiores de instrumentos, criando um som maior e mais colorido. Uma ópera era um grande espetáculo, apresentando música, poesia, drama, bem como elementos visuais. A ópera mais antiga que ainda é executada hoje é L'Orfeo, composta em 1607
pelo compositor italiano Claudio Monteverdi, talvez o compositor mais importante do século XVII. Orfeu conta o mito grego de Orfeu e sua jornada ao submundo para recuperar sua amada Eurídice. Este foi um antigo mito pagão mais do que uma história cristã, o que nos diz que, desde o início, a ópera se colocou à parte do alcance dogmático da Igreja. No entanto, Monteverdi também compôs obras que eram mais ostensivamente cristãs, como suas Vésperas de 1610, baseadas em textos católicos. No entanto, ao contrário das obras vocais desacompanhadas da Renascença, as Vésperas de Monteverdi são executadas por um grande coro acompanhado por uma grande orquestra de vários instrumentos, cordas, sopros, metais e percussão. Isso sinalizou o movimento para uma nova era musical conhecida como Barroco. Assim como as pinturas religiosas do Renascimento, a música barroca, mesmo quando baseada em textos cristãos, possui uma certa universalidade, transcendendo os limites da Igreja e alcançando maiores alturas espirituais. Século XVIII, o auge do racionalismo. No século XVII veio o renascimento da filosofia racional pura, principalmente com Descartes e Spinoza, e o nascimento da ciência moderna, com Galileu e principalmente Isaac Newton. Essas duas linhagens de pensamento humano fizeram desvios significativos do pensamento religioso que havia dominado o pensamento humano por séculos antes, mas ambas as novas linhagens também diferiam uma da outra significativamente. A filosofia de Descartes e Spinoza foi uma expressão do racionalismo, a ideia de deduzir conclusões de certos princípios básicos. A ciência, entretanto, era uma expressão do empirismo de fazer observações baseadas em mensurações do mundo e produzir teorias para explicar essas observações. A principal diferença entre essas duas abordagens é que, no racionalismo, se os princípios básicos estão corretos, as conclusões também serão absolutamente corretas, mas, no empirismo, as teorias produzidas para explicar as observações serão apenas teorias, que nunca podem ser provadas conclusivamente como verdadeiras. Afinal de contas, as teorias de Newton eram meramente aproximações da realidade, em vez de uma descrição precisa, como ficou conhecido por cientistas posteriores. Essa foi a prova mais segura da falta de compreensão de Newton sobre a verdadeira natureza da matemática, entendida pelos racionalistas e afirmada pela primeira vez por Pitágoras, séculos antes, sobre a matemática ser a própria realidade, sendo que agora era uma ferramenta usada para a descrever. Esse é o ponto de nossa história em que a grande guerra entre a verdade racional e a fé irracional faz sua mudança mais significativa. Por tantos séculos, o grande inimigo da filosofia racional foi a religião monoteísta baseada na fé, principalmente o cristianismo. No entanto, como foi mostrado, o poder da Igreja havia diminuído muito e o racionalismo foi capaz de se libertar em parte desse terrível inimigo. Agora, entretanto, a fé baseada em mitos havia assumido uma nova forma. E eu me refiro à própria ciência da época, principalmente o empirismo patrocinado pela própria Igreja. Até hoje, a chamada ciência é considerada como a grande rival da religião, o que é, de fato, um estrondoso engano que brota dos que não conhecem a verdadeira história e, ao mesmo tempo, desconhecem o que deveria ser uma real ciência por definição. Uma boa parte das teorias, tanto no campo da biologia como da física, foram patrocinadas e executadas por grupos cristãos e seus sacerdotes, oficiais ou afiliados em algum grau. No entanto, na verdade, a religião deixou de ser um jogador importante na guerra durante o Iluminismo. A ciência, que ostensivamente fazia parecer se opor à religião, agora se tornava o mais recente veículo para
para construir evidências sustentáveis para as teorias da Igreja, assim séculos mais tarde, facilitando o surgimento de um cristianismo científico, assim chamado. Isso pode parecer estranho para alguns, mas deve ser óbvio para qualquer racionalista. A ciência, baseada unicamente no empirismo, é, portanto, explicitamente oposta ao racionalismo desde o início e a serviço de outros tantos que a desejem usar. Produzir teorias baseadas na observação dificilmente difere de como as religiões foram formadas em primeiro lugar. A única diferença é o uso da matemática, graças a Newton, que faz a ciência parecer mais rigorosa. No entanto, até hoje, nenhum cientista provou por que seu método deveria revelar qualquer verdade, tornando a ciência apenas mais uma religião baseada na fé. Como tal, a ciência é agora o grande inimigo da razão, não da religião. Temos, portanto, aqui a visão clara dos dois mais importantes dogmas de nossa história. A nova fase dessa grande guerra começou para valer com uma das maiores rivalidades intelectuais de todos os tempos, na qual finalmente encontramos talvez um grande herói de nossa história. Leibniz. Newton se tornou conhecido mundialmente por suas teorias, em boa parte construídas por uma escola secreta de grandes talentos nunca revelados ao público, que lhe entregavam parte significativa do que era aclamado como sendo suas descobertas. Acredite que isso não era novidade na época, e desde sempre os agentes ungidos do sistema receberam documentos, textos, escritos que, totalmente ou em parte, entregavam o mais relevante. Mas, ao mesmo tempo, sem o conhecimento da maior parte do mundo, ele tinha um grande rival que iniciou o processo de matematizar a filosofia racionalista e produzir um sistema de filosofia matemática que forneceu uma perfeita base para a descrição de nossa realidade. O rival de Newton era o alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, o maior dos racionalistas e talvez um dos maiores gênios da história humana. Como parte do sistema assim havia escolhido, o mundo dos poderosos jogava a luz sobre Newton e deixava o seu pior rival no obscurantismo. É uma grande tragédia que sua filosofia seja quase que totalmente desconhecida, enquanto Newton é ensinado à maioria das crianças em idade escolar como sendo um herói. Leibniz tinha uma capacidade notável de se educar em tudo o que fosse necessário para aprofundar sua compreensão, bem como a capacidade de descobrir todas as falhas nos sistemas filosóficos existentes e iniciar o processo de os corrigir. Com essas habilidades, Leibniz foi capaz de apontar sozinho todos os erros intelectuais de sua época e produzir um sistema que forneceu o projeto para um padrão superior, incluindo na ciência. Começando com a definição de Descartes da matéria sendo estendida, Leibniz seguiu a racionalidade dessa definição e viu que a matéria sempre poderia ser dividida em unidades cada vez menores. Qualquer coisa que é estendida pode ser dividida e diminuída, então a questão era: qual era o estado fundamental da matéria estendida? De onde veio? Isso levou Leibniz à conclusão de que a matéria estendida deve, de alguma forma, ser derivada da mente não estendida. Assim, algo surge e se estende em círculos, a partir de um ponto original que a tudo contém. Para ele, mente e matéria eram de fato duas substâncias separadas, como Descartes havia afirmado, mas uma era derivada da outra, ou seja, a matéria era derivada da mente, tornando a mente a substância primária do universo, o arque. O fato de a matéria ser estendida não a tornava necessariamente diferente da mente, e sim simplesmente a forma estendida da mente. Leibniz havia se apresentado com um problema a ser solucionado. Assim como a matéria estendida sempre poderia ser dividida, tornando-se cada vez menor, a mente não estendida sempre seria um ponto, não importa quanto dela fosse adicionada.
A questão então era como a matéria veio da mente, como as coisas não estendidas deram origem a coisas estendidas. A resposta, é claro, como Leibniz percebeu, estava na matemática. Inspirando-se em Giordano Bruno, Leibniz imaginou que o universo seria feito principalmente de partículas da mente chamadas mônadas. Cada mônada era um ponto sem dimensão e sem extensão, e o universo constituía um número infinito de mônadas, existindo lado a lado, sem lacunas entre elas. Assim como Pitágoras havia dito, cada uma dessas mônadas era única e, portanto, poderia ser representada por um número único. E o universo poderia, portanto, ser explicado em termos das relações matemáticas entre esses números. Leibniz percebeu que as relações entre as mônadas eram o que dava origem à matéria extensa. Mônadas como unidades mentais eram, metafisicamente falando, todas as almas individuais ou mentes pensantes, sendo esse pensamento a experiência subjetiva da mônada, da atividade matemática, da energia contida nela. Assim, como uma mônada individual é o equilíbrio da energia infinita contida nela, todo o universo é um equilíbrio da energia infinita das mônadas de que é feito. O mundo físico é derivado das relações matemáticas entre as mônadas. Cada uma realiza operações matemáticas que ela experimenta como pensamentos. Conforme a mônada realiza essas operações, ela começa a refletir sobre si mesma, a apresentar sobre si mesma e o resto do universo. Eventualmente, cada mônada realiza seu potencial e atinge o equilíbrio matemático perfeito, o que significa que, subjetivamente, ela conhecerá todo o universo, ou seja, terá se tornado Deus, se tornado perfeita. Aqui temos uma expressão matemática da ideia básica do gnosticismo. Leibniz havia de fato aprendido matemática sozinho quando percebeu que era a matéria necessária para dar rigor à sua filosofia, a salvando a natureza metafísica de outras filosofias racionalistas. Depois de ter aprendido sozinho toda a matemática disponível na época, um feito surpreendente por si só, Leibniz percebeu que mais desenvolvimentos matemáticos precisavam ser feitos para expressar verdadeiramente sua filosofia. O primeiro grande avanço na matemática que Leibniz fez foi o cálculo, o ramo da matemática que basicamente explora mudança, extensão e dimensões. A disputa pelo desenvolvimento do cálculo matemático se tornou uma batalha injusta, onde Newton e seu colégio invisível trabalhavam incansavelmente para ofuscar o brilhantismo de um homem que, sem tais recursos, trabalhava só. Em 1716, 2 anos após a publicação de Monadologia, Leibniz morreu. Seu funeral contou com a presença de seu secretário pessoal e alguns moradores da cidade que o conheciam, e seu túmulo não foi marcado por 50 anos. Em contraste, quando Newton morreu em 1727, seu corpo ficou em visitação antes de ser enterrado na abadia de Westminster, e seu funeral foi assistido por nobres de toda a Europa, a maioria dos companheiros da Royal Society e dezenas de outros enlutados. Um grande monumento foi construído perto de seu túmulo, que ainda hoje é visitado por turistas de todo o mundo, enquanto Leibniz está praticamente esquecido. Esse foi o destino de um dos maiores gênios da humanidade. Ainda assim, veremos a justiça ser feita e Leibniz retornou ao seu lugar de direito no auge do brilho humano durante os tempos sombrios da ignorância e da fé. Leibniz escreveu: Tenho tantas ideias que talvez possa ser úteis com o tempo, se eu me aprofundar nelas algum dia e unir a beleza de suas mentes ao meu trabalho. É nosso dever sagrado aspirar a essa grande tarefa, e com o nosso sistema definitivo, que Leibniz realmente iniciou, estamos no bom caminho. A razão eterna, o princípio da razão suficiente. Pois nas coisas eternas
mesmo que não haja causa, devemos entender que existe uma razão. Nas coisas que persistem, a razão é a própria natureza ou essência. De fato, substâncias não causadas mônada são razão. Elas são a razão em si, razão viva. Sua natureza ou essência é a da razão. Afirmar que algo tem uma razão para existir implica que a razão precede a existência, mas é claro que nada pode preceder a existência. A única maneira de enquadrar isso é que a existência seja a própria razão, ou seja, a existência e a razão são sinônimas. Nós vivemos em um universo racional porque o universo é a razão. É o não entendimento dessa regra que faz com que o homem esteja em desequilíbrio em relação a essa lei universal. Se o universo não fosse razão, seria ipso facto irracional. Mas o universo irracional é impossível, porque se dissolveria em um caos e aleatoriedade sem sentido, algo irracional do qual nem ordem, nem organização poderiam emergir. Nós nunca poderíamos ter um cosmos, um universo inteligível, se não fosse realmente feito de razão, ou seja, se não tivesse ordem e organização embutidas nele. Para finalizar, vejamos alguns pensamentos de Leibniz sobre o livre-arbítrio. Pois eu defino livre como aquilo para qual nenhuma razão pode ser dada além da vontade. Portanto, nada existe sem uma razão, mas essa razão é intrínseca à vontade. A ciência nega a existência da vontade, a agência interna e a teleologia, negando assim o livre-arbítrio. A ciência sempre depende de outras causas que não a vontade interna, ou seja, causas externas, e assim se justifica, como exemplo do dogma mais comum na medicina. A existência de causas internas, razões ou propósitos destrói automaticamente o paradigma científico, até porque os cientistas estão tão interessados em negar a agência interna. Concluo, portanto, que a verdadeira liberdade consiste no poder que temos de raciocinar cuidadosamente sobre as coisas e agir de acordo com o que julgamos melhor. Sempre agimos de acordo com o que julgamos melhor. O problema é que a maioria das pessoas não é boa em julgar o que é melhor. Quanto mais um homem sabe, mais livre ele é, já que o erro e a restrição são igualmente contrários à liberdade de ação. As pessoas estúpidas não são livres. Você é mais livre quanto mais racional você for, mais capaz de associar dados você for e, consequentemente, mais correto você é. É disso que o mundo precisa. É disso que todos nós precisamos para construirmos um mundo melhor. Chegamos ao fim da parte 1 da aula 10. No próximo vídeo, iniciaremos pela Revolução Francesa em direção ao final de nossa aventura de 10 aulas pitagóricas. Até lá!